Bem, o governo vai realizar no dia 8 de janeiro um ato em memória do 8 de janeiro de 2023, que, segundo o governo, será uma defesa da democracia. O que acontece? Alguns parlamentares, principalmente aqueles que são próximos ao ex-presidente Bolsonaro, estão divulgando alguns materiais a respeito disso. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, no início do ano passado, em 2024, participou de uma entrevista junto com a revista Veja, onde ele disse o seguinte, e é um trecho desse vídeo que tem repercutido bastante. Ele disse, olha, quem comemorar os atos do 8 de janeiro pode estar cometendo um crime de apologia a fato criminoso. Por quê? Porque o STF já entendeu que aqueles atos do 8 de janeiro foram criminosos, segundo o Supremo Tribunal Federal. E aí, o senador Magno Malta participou aqui de uma entrevista lá com o pessoal do Auri Verde e foi bastante contundente, dizendo que ele vai buscar que aquele dia 8 de janeiro seja considerado o dia do patriota. O dia 8 de janeiro será um dia de comemoração ao patriota. Vamos ver o que o senador fala aqui e vamos ver qual é a repercussão jurídica da fala dele. Veja só. O ministro Alexandre de Moraes, anteontem, eu acho, falando lá no seu microfone, ele mandou uma ameaça, não foi um recado. Que qualquer um que se arvorar dia 8 a fazer qualquer tipo de fala, de manifestação, vai representar uma incitação contra um golpe. E não se comemora um golpe. E que as pessoas vão arcar com a sua manifestação ou aquilo que fizeram no dia 8. Primeiro, ministro Alexandre de Moraes, medo eu conheço de ouvir falar, eu nunca fui apresentado. No dia 8, ministro, eu estarei me manifestando, e eu tenho todo direito na Constituição, na afinada Constituição, que vocês enterraram. Eu tenho direito, não existe crime de opinião. Eu posso me expressar, ministro, eu posso falar, e todo mundo pode falar. A família de Crezão não pode chorar a morte dele no dia 8? Ministro, a família de Daniel Silveira não pode chorar dia 8? Nós não podemos lamentar dia 8 com as prisões que foram feitas indevidamente de uma pessoa que ainda está preso numa tornozeleira. Pessoas com síndrome de Down, com câncer. Ora, quem quebrou um vidro que pague por um crime de vandalismo e não de terrorismo. Eu vou me manifestar sim, ministro. Eu não tenho medo dos seus arrobos. Nós não estamos vivendo num país que tem uma Constituição e que estabeleceu uma ditadura, já é uma ditadura da toga aqui no Brasil. Mas a sua ameaça, o senhor chegou num ponto a ameaçar todo mundo. A mim não vai acovardar. Então, esse dia 8, nós precisamos sim lamentar. É importante, aqueles que estão fora, que estão exilados, aqueles na Argentina passando fome, muitos com muita dificuldade, não é? Na Argentina fugidos desse regime cruel, ditatorial, draconiano. Nós temos lá fora o Paulo Figueiredo, nós temos o Alan dos Santos, agora também o Lacombe está por lá, nós temos a juíza Ludmila, que também recebeu um presente aqui do CNJ, simplesmente que levantou contra esse estado de coisa que o Brasil está vivendo. Então, dia 8 será, na verdade, um escárnio, um deboche à vida humana. Eles, quando falam de 64, eles têm um nome para apresentar. E o Herzog morreu nos porões da ditadura. Pois é, assim como o Crezão morreu nas vistas do Estado sob o mando do ministro Alexandre de Moraes. Será um escárnio. E nós, brasileiros, temos que responder à mesma altura. Se você não pode, pelo menos se manifeste nas suas redes sociais, pelo menos faça uma oração, mas é um dia muito importante para todos nós, para contrapor ao escárnio que eles vão fazer. Bem, a gente vê então que o senador convoca de fato uma manifestação em sentido contrário àquilo que, segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes disse, porque ele entende isso até Você como que lidera ameaça. time de marketing, O que já acontece? pensou? Essa fala do ministro Alexandre de Moraes não dá para ter certeza, porque o senador aqui não faz referência especificamente a qual é esse vídeo, mas eu acredito que seja um vídeo lá da revista Veja. Eu vou colocar até aqui para você ver. É esse vídeo aqui da revista Veja, que é uma entrevista da revista Veja, em que o ministro Alexandre de Moraes fala justamente isso. E talvez você tenha visto de fato esse pequeno trecho aí passando na sua timeline, em algum até em outra plataforma de rede social, você tenha visto justamente esse vídeo. Veja só, veja o que o ministro disse. Qualquer pessoa que pretenda comemorar dia 8 está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então esse vídeo aqui, ele é antigo, só que foi recortado agora e está repercutindo bastante, está viralizando, porque o governo anunciou que vai realizar esse ato, né? Vai realizar um ato, que o governo prepara um ato em memória aos 2 anos do 8 de janeiro.
O que eu quero esclarecer para você, né? Só quero te mostrar o seguinte, de repente você está pensando também em fazer algum ato, fazer alguma manifestação, a gente tem que ter em mente o seguinte, de fato existe no Código Penal, isso desde 1940, uma tipificação para esse crime de apologia a ato criminoso. Aí você pode me dizer, pô Flaviano, mas aqui não foi um ato criminoso, né? Eu não entendo como um ato criminoso. Tudo bem, você pode não entender, só que o Supremo Tribunal Federal já entendeu como um ato criminoso. Se o Supremo Tribunal entendeu como um ato criminoso, qualquer ação no sentido de louvar, elogiar, enaltecer, fazer apologia àqueles eventos que se deram no 8 de janeiro, pode ser enquadrado por esse mesmo Supremo Tribunal Federal aqui no artigo 287 do Código Penal. Apologia de crime ou criminoso, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Daí o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Porque, bom, se você se lembra bem, quando houveram essas manifestações no dia 8 de janeiro de 2023, já existiam essas infrações penais a quais essas pessoas estão sendo condenadas hoje no Código Penal. Então, por mais que você moralmente entendesse que aquilo não seria infração penal, não, eu estou indo fazendo uma manifestação, os fatos estavam tipificados, as hipóteses já estavam previstas no Código Penal desde 2021. Por isso, hoje o Supremo Tribunal Federal condena por esses atos, por essas penas que passam, às vezes, até somando os crimes ali, até de 15 anos, né? Nós vimos até penas de 17 anos. Tá certo? Deixa aqui o seu comentário, o que é que você pensa sobre isso, o que é que você pensa da fala do senador Magno Malta. E a gente se vê em outro vídeo. Valeu, forte abraço.